Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos na Reg. Hoje vamos tratar de mais um assunto muito importante para os servidores das agências, que é sobre uma nota técnica que a Corregedoria da CGU editou recentemente, que trata especificamente sobre a manifestação dos servidores nas redes sociais em relação a assuntos que dizem respeito ao órgão em que trabalham. Hoje o Tiago não está aqui conosco, mas estamos aqui com nosso diretor Yuri. Yuri, sua saudação inicial para o pessoal aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Elson, nessa noite, para dialogar sobre um tema tão importante que é a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e o direito à manifestação. Então, eu acho que é um tema oportuno, até porque nós vamos, do ponto de vista dos servidores públicos, vivenciar agora uma série de diálogos para dentro das carreiras e dentro das entidades que representam as carreiras, e também para fora desse ambiente que é o nosso convívio diário, que são os órgãos públicos, que acaba chegando esse ambiente mais digital por meio das redes. E como a gente vai viver um processo bem interessante de diálogo e de posicionamento de teses e de pensamento sobre a administração pública, o Estado, é um pouco temerário ver agora uma instrução normativa que tem como objeto questionar a lealdade do pensamento do servidor quanto ao funcionamento pleno das funções do Estado. Então, acho que é um tema interessante, e obrigado, boa noite, Patrick, boa noite, João, tenho certeza que compartilharemos momentos bastante proveitosos essa noite. Obrigado, Yuri. Está aqui conosco também o nosso colega Patrick Moreira, que é diretor da Associação dos Servidores da ANP. Patrick, sua saudação inicial para quem está nos acompanhando. Boa noite a todos. Então, tive a oportunidade desse convite agora um pouco de última hora, mas sem problemas, e viemos aqui aí para ouvir um pouco os colegas e tentar trazer aí também uma contribuição aí ao debate. Beleza? Opa, obrigado, Patrick. E mais uma vez está aqui conosco o nosso advogado, Dr. João Marcos. João, sua saudação inicial para quem nos acompanha. Boa noite, presidente Elson. Boa noite, Patrick. Boa noite, Yuri. Boa noite aos filiados, os filiados da UNAREG, as pessoas que nos assistem. O debate de hoje vai ser muito, muito interessante, esse diálogo, e nós vamos tratar sobre uma nota técnica que veio aí tentar disciplinar aí as condutas dos servidores quanto à utilização das redes sociais. Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque trata sobre questões que envolvem, né, o direito fundamental, a livre expressão, o direito de se manifestar sem nenhuma restrição. Então, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser muito legal. Obrigado, João. A escolha desse tema foi até por a gente recebeu algumas demandas de associados nossos, inclusive também através da ASAMP, que a ASAMP também foi questionada pelos servidores da ANP sobre tomar um posicionamento em relação a essa nota. E outras entidades representantes também estão se posicionando. O FONACAT teve reunião com o ministro da CGU, a AFPEA soltou uma nota sobre o assunto. Então, vou passar a palavra de volta para o João, para ele
explicar um pouco para a gente sobre a nota e sobre os problemas que enxerga em relação aos servidores. João, está contigo. Pois, presidente, essa nota é a nota 1556 de 2020 da CGU. Né? Ela foi elaborada, né, pela Controladoria Geral da União, que defende a divulgação por servidores federais de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestações crítica ao órgão ao qual pertencem suas redes sociais. Seriam aí condutas para notas, são condutas passíveis de apuração disciplinar. Né? Como se colhe da nota, o objetivo é a manifestação interpretativa da CGU, especificamente da Coordenação Geral de Uniformização de Entendimento, que, abro aspas, ele diz, quanto ao alcance e conteúdo dos artigos 116, inciso 2, e 117, inciso 5º da Lei 8.112, visando especialmente promover a justa adequação destes às hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de comunicação online, fecho aspas. Presidente, o que se percebe, efetivamente, da consolidação de entendimento fixado pela CGU é de que, se o servidor se manifestar publicamente nas redes sociais sobre discordância com posicionamentos da instituição, estará sujeito às penas de advertência e suspensão, mesmo a CGU, mesmo que a CGU tendo a ciência de que os verbos dos artigos referentes à advertência, suspensão e demissão não levam a entender ser possível punir o exercício de liberdade de o servidor manifestar discordância com o posicionamento da instituição. Então, a bem da verdade, o que está se tratando aqui é sobre a interpretação dada pela CGU no que toca efetivamente à lealdade e às manifestações dos servidores quanto aos órgãos de trabalho. Ou seja, então, o que pretende, pelo menos esse é o meu, criar uma restrição aí de o servidor se manifestar com até o objetivo de buscar levar críticas construtivas para uma melhoria da instituição, né? E ao meu sentir, isso demonstra a lealdade do próprio servidor, né? Pois tem um condão com essa manifestação do servidor, tem um condão de projetar luzes para as eventuais falhas institucionais, né? Por exemplo, gestão de pessoas, de projetos que podem vir a levar, né, o aumento de custo institucional, com reflexo financeiro e reputacional. De modo que essa discussão aí, essa interpretação, me parece que ela está, isso é o meu entendimento, ela está contrária aí ao que determina a Constituição, especialmente sobre o que toca o interesse público, né, que essa manifestação do servidor, né, nesse sentido, né, propositivo, tem aí um viés de bem proteger o interesse público, né, tem um objetivo de bem querer, né, que as instituições funcionem com uma forma mais eficiente, né? De modo que eu vejo que essa interpretação aí foge aí às linhas, às garantias constitucionais que vamos aí, no decorrer do diálogo, aprofundar e avançar. Elson, você está sem áudio. Esqueci de ligar. Desculpa. Vou passar para a Patrick agora, até para entender qual foi a natureza do questionamento que chegaram até a ZAMP dos servidores da ANP
e se tem um posicionamento da associação a respeito desse assunto. Patrick, por favor. Pois não, gente. Boa noite novamente. Eu entendo, assim, que o papel de alguém que se ali está como representante de uma associação é não só tentar trazer diferentes pontos de vista e tentar aí fazer algum balanço, né, entre o que as pessoas trazem, mas também fazer colher, né, essas diferentes aí percepções de cada um, né? Então, de fato, eu sei que a gente teve aí a manifestação de várias pessoas preocupadas, né, entendendo aí que isso poderia restringir de alguma forma a manifestação em caráter público. Eu acho que uma questão também que ficou bem discutida foi até onde esse conceito de rede social ele se manifesta, né? Eu acredito que quando você está escrevendo, quando, por exemplo, o seu Facebook, o seu Instagram é aberto, geralmente espera-se, né, que as pessoas tenham um cuidado maior naquilo que estão escrevendo, mas aí a gente já começa a entrar na seara dos grupos de WhatsApp, seriam aí o principal exemplo, né, que a gente pode dar, em que é uma rede social, mas ao mesmo tempo é privada, porque tem convidados, somente aqueles que foram convidados para o grupo. Quando esse grupo já tem 15, 20 pessoas, quando esse grupo tem 100, 150 pessoas, né, ele deixou de ser privado, enfim, então são questões de ordem, eu acho que é mais de ordem prática, né, que acabam preocupando, né, as pessoas nesse pensamento. Poxa, será que alguma coisa que eu coloquei aqui num debate de ideias poderá ser alcançado aí com uma interpretação de algo que eu não deveria ter feito, não deveria ter falado, enfim, né? Então, a gente tem essa preocupação e a gente também tem, né, também numa outra linha, pessoas também que trazem aí um ponto de vista dizendo assim, olha, mas o cuidado, né, eu acho que o pensar antes de escrever, né, o bom senso, né, aí está encaixado aí como lealdade, como respeito, como você puder encaixar legalmente aí, né, especificamente, né, eu acho que acaba se misturando a discussão, né, as pessoas acabam pegando muito exemplo de manifestações de caráter político, ideológico, governo, enfim, partido, seja lá o que for, acabam se prendendo, né, se levando muito mais por esses exemplos específicos, né, que a nota, enfim, a princípio não entra nisso, e enquanto ali o que é trazido ali pelos exemplos se foca muito nesse ponto da lealdade, né? Então, se eu trabalho no órgão, né, a partir do momento que eu estou falando publicamente, eu tenho que ter uma atenção àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou colocando, para que eu não traga qualquer tipo de risco ou dano à imagem do órgão ao qual eu trabalho. E eu acho que o último fator também que é interessante é que em situações como essas, né, ou até no próprio momento único aí que nós vivemos, né, no mundo, nós, né, sempre acabamos vivendo aquele conflito, que é um conflito, por dizer, humano, né, da pessoa, né, a pessoa em si, né, da sua persona, daquilo que você acredita, daquilo que você vive, enfim, pratica, e o cargo ao qual você ocupa, né. Então, eu pelo menos entendo que como servidor público você não está somente no emprego, né? Você de fato ali você tem ali um compromisso para com todos os milhões de brasileiros. Então eu acho que tem um senso de responsabilidade mais apurado, né? Então, ao imaginar, né, se uma pessoa que é empregada de uma empresa já tem algum senso ali daquela organização que ele participa, muito mais nós como servidores. E aí, por vezes, eu acho que nós somos, vamos dizer assim, lembrados do tamanho desse dever, né, do tamanho dessa responsabilidade, e aí, naturalmente, surgem esses questionamentos. Seria o que eu teria para trazer aí nessa abertura. Muito bom, achei muito interessante. Primeiro, essa questão que você colocou da nossa responsabilidade como servidores públicos, e nós realmente não somos servidores públicos só enquanto estamos ali durante nossa jornada de trabalho, mas somos em tempo integral.
E outro ponto é a questão que você colocou do WhatsApp. Você colocou a questão do grupo. Ok, num grupo talvez seja algo mais amplo, mas no, é, nessa nota aí, como ficaria, por exemplo, talvez eu enviar uma mensagem privada, só eu uma pessoa, enviei uma mensagem para ela com algum comentário sobre o meu órgão. Eu queria ouvir o Yuri, ver qual que é a opinião dele sobre esse assunto aí. Interessante o que o Patrick trouxe, né? Tentando aí colocar uma base mais pragmática, mais objetiva nos conceitos que o João acabou trazendo anteriormente, né? Justamente para a gente ir avançando um pouco aí no debate. Quer dizer, eu vou retroceder aqui são duas questões, né? Mensagem e e-mail, né? Então, a mensagem é um conteúdo estruturado, dirigido com alguma função objetiva de comunicar, pode ser dirigido a um indivíduo, a uma coletividade, e aí entra a questão do meio, né? E aí o meio digital criou hoje ainda uma classificação que ainda a gente mistura o público com o privado dentro das nossas funções. Como bem disse o Patrick e o Elson agora anteriormente, se uma semana tem um conjunto de horas nas quais eu separo 40 delas para o exercício de uma função pública, e as outras horas restantes dos dias que compõem essas 40 horas, que são 5, eu estou com as minhas coisas privadas, me resta muito pouco da minha vida privada, no sentido da organização do tempo, né? Daquele tempo hábil que você tem ali para poder estar se socializando. E aí, a gente, no advento de uma situação extemporânea, que é a pandemia agora, né? Nós tivemos uma mistura ainda maior do público com o privado, aonde nós, da nossa própria casa, cumprimos agora em regime de trabalho remoto, por conta dessa situação. Ainda não é um regime de teletrabalho, mas, enfim, aí a gente passou totalmente o público para dentro do privado, ou seja, eu estou hoje dentro da minha casa, 40 horas, executando funções públicas num ambiente privado. E aí vem a questão do meio, dentro desse aspecto, que já não é questão só física do servidor, está num ambiente de trabalho utilizando as ferramentas da instituição e produzindo um conteúdo opinativo. Então, ele está em casa, utilizando os meios próprios dele, cumprindo um regime de trabalho público, e aí tem um conjunto de elementos do meio que passam a se misturar. Então, as ferramentas de trabalho, o Outlook, o Teams e todas aquelas aplicações próprias, né, além das ferramentas e programas e bases de dados que a gente utiliza, né, para realizar as tarefas, com aplicações que acabaram entrando por conta da comunicação remota dentro do instrumento da comunicação das funções públicas. Então, o WhatsApp, se a gente pegar alguns resultados das pesquisas que estão sendo feitas dos trabalhadores que foram para o regime de trabalho remoto, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, ferramentas que não compõem o leque de certificação, licenciamento e disponibilidade da instituição para cumprir as funções do serviço público, elas entraram e se misturaram com o ambiente privado. Então, se você pegar vários indicadores que mostram a principal forma que os servidores se comunicaram, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, municipal e aqui do Distrito Federal, foi o WhatsApp. E o WhatsApp não é uma aplicação corporativa, né? E aí são criados grupos em regime institucional, né, do grupo de trabalho, para
pensar uma instrução normativa, um regulamento, um aperfeiçoamento de um processo, e aí você tem ali um conjunto de fluxos, né, de pensamentos, de ideias, mas a ferramenta foi utilizada para um fim objetivo, que era organizar um conjunto de informações para circular entre um conjunto de servidores para deliberar sobre um estudo, um posicionamento técnico ou uma reavaliação de procedimento. E ali, no meio daquele uso daquela tecnologia, também ocorrem relações privadas, que são próprias, porque as pessoas convivem no dia a dia, muitas delas vão conviver até 30 anos juntas, em muitos casos. Então, é comum que você expresse pensamentos pelo nível de intimidade. Então, a gente tem um fluxo de pensamento, que é a comunicação, utilizado por um meio não corporativo, que foi incorporado a um ambiente corporativo, e que agora quer estabelecer regras e limites. Então, eu acho que tem que ter uma parcimônia de entender todos esses componentes, como eles vão se organizando num repertório em que ocorre fundamentalmente a comunicação, para entender realmente, até subjetivamente, como a interpretação de uma coisa ou um pensamento mal colocado pode chegar a um regime disciplinar. Então, ainda eu acho que há uma sobreposição de coisas, e muitas delas dadas até pelo contexto no qual nós estamos, em que a gente mistura isso ainda com o ambiente político ideológico, que é macro social. Então, são muitas coisas para a gente organizar e colocar cada uma nas suas caixinhas para começar a explodir essas caixinhas e produzir um sentido. Mas muito hoje da gente, no processo da comunicação, perceber como elementos não corporativos, que são meios, né, ferramentas, Facebook, Twitter, Instagram e outras aplicações, elas saíram do mundo privado e foram incorporadas em muitos regramentos no ambiente corporativo. E aí eu acho que começa uma questão que a gente talvez precisasse limpar um pouco mais o terreno para começar a entender. Queria parar um pouco por aqui, acho que o Patrick trouxe questões interessantes e o Elson complementou bem. Muito bom, Yuri. Realmente bem lembrado aí essa questão dessa situação que estamos, que em virtude da pandemia, que é algo completamente atípico. Pelo que me lembro, parece que 75% dos servidores federais estão em regime de trabalho remoto. Ou seja, você está no seu ambiente privado e passou a ser um ambiente público também. E outra questão da ferramenta, do meio. Há muito tempo eu uso, quer dizer que todos aqui usem o WhatsApp para comunicação, trabalho. Comunicar com seu colega, com o seu chefe, que é algo mais, digamos, mais ágil do que um e-mail. E outra coisa, talvez, seja importante frisar, é a linguagem, porque a linguagem que você usa nesses meios é uma linguagem completamente informal, diferente de uma comunicação oficial, onde você tem todo um código formal. Então, até nessa questão aí, creio que tem também um pouco da subjetividade para se analisar esses pontos aí. Eu vou devolver a palavra para o João, para colocar um pouco da parte jurídica desses pontos aí. João, por favor. Certo, vamos avançar. Assim, as colocações estão muito boas, a do Patrick, do Yuri, do Elson, gostei muito. E eu quero colocar aí uma pimenta, e esse tempero a mais vai ser, eu vou ler aqui o item 4.42 da nota técnica para apimentar essa discussão. A nota coloca o seguinte, abro aspas, a divulgação em mídia social de manifestações de indignação com superiores ou colegas de trabalho
ou de opiniões contrárias aos entendimentos da casa pelo servidor são exemplos de condutas que não se identificam com a consecução dos seus deveres legais, nem com a eficiência do seu trabalho. Em verdade, as referidas condutas vão de encontro ao dever subjetivo de lealdade prescrito no inciso 2 do artigo 116, cabendo, nesse sentido, a correspondente responsabilização, caso efetivadas. Né? Então, eu vou pincelar, eu vou pensar aqui a parte desse trecho aqui para a gente avançar com a discussão, que é as opiniões que ele fala, as opiniões contrárias aos entendimentos da casa pelo servidor. São exemplos de condutas que não se identificam com a consecução dos seus deveres legais. Né? O que eu entendo aí, o que eu consigo retirar dessa frase, dessa expressão, é o seguinte, que ao meu sentir, o que pretende a nota é condicionar o exercício da liberdade de expressão à observância de um conjunto de regras restritivas. Né? O que eu vejo aí que as opiniões contrárias não necessariamente elas venham a ser aí algo prejudicial, né, à administração, né? Pode vir ser algo positivo, né, para a gestão da instituição, né? De modo que essa restrição pretendida, pelo menos ao meu sentir, ela aí fere a Constituição. Eu quero lembrar que uma lei muito parecida, a lei de imprensa, que foi editada na época do regime militar, ela foi extirpada do ordenamento jurídico justamente porque condicionava o exercício da liberdade de expressão à observância de um conjunto de regras restritivas, né? Então, eu acho que isso aí seria um tempero para a gente evoluir aí a nossa discussão. Especificamente na parte jurídica, eu queria lembrar até um julgamento recente, né, na ação de descumprimento de preceito fundamental 548, que tratava sobre a temática eleitoral nas universidades federais, né, em 2018. A ministra relatora, Carmen Lúcia, ela tratou sobre um ponto que eu acho que é interessante e, a partir disso, aí evoluiu o julgamento, né, seguindo a relatora, os demais ministros seguiram a relatora. Ela disse o seguinte: os atos que não se compatibilizem com os princípios democráticos e não garantam, antes, restringam o direito de livremente expressar pensamento e divulgar ideias, são insubsistentes juridicamente por conter vício de inconstitucionalidade. Né? Então, eu acho que esse viés restritivo da nota, ao meu sentir, né, para não falar do seu caráter inibitório para o exercício das liberdades individuais, o meu entender, ela está dissonante com a Constituição Federal. Né? E queria pontuar também, Elson, que quanto à interpretação dada pela CGU sobre a produção intelectual dos servidores públicos, é bem de ver que os entendimentos administrativos excessivamente vagos, que é o caso desse trecho que eu pincelei aí, dessa nota, ambíguos e abertos, prejudicam a segurança jurídica e podem violar a liberdade de expressão, sobretudo quando conferirem às autoridades uma margem muito larga de atuação discricionária para impor a censura prévia ou sanções desproporcionais àquelas que se expressam. Nesses casos, o temor de sanções podem gerar a autocensura do servidor e o efeito resfriador do discurso. Então, é a minha contribuição por hora, Elson,
sobre o tema agora para a gente avançar. João, só tem uma manifestação do nosso amigo Kerik, ele questiona se essa restrição da liberdade de expressão não seria algo legal. Assim, em princípio eu entendi que você entende que sim, mas só ratifique, por favor, se é isso mesmo, se seria algo ilegal do seu ponto de vista. É até uma discussão bem interessante, é uma discussão da moda, né? É uma discussão da moda lá no Supremo Tribunal Federal. Discurso de ódio, por exemplo, um discurso de ódio, ela teria aí uma restrição, poderia, assim, como todo direito fundamental, poderia essa liberdade ser restringida, né? Essa divulgação de fake news, né, segundo o Supremo, o entendimento recente do Supremo, que são divulgação de notícias fraudulentas, como o ministro Toffoli gosta de pontuar, estaria aí ultrapassando os limites da liberdade de expressão, né? Então, como todo um direito constitucional, ele precisa ser aí ponderado, né, numa análise da Constituição, das normas constitucionais, entre os seus princípios, né? Mas um discurso de ódio seria aí, ao meu sentir, né, sobre uma leitura da Constituição, ela deveria ser aí restringida no sentido a posteriori, sendo analisado o caso concreto, né? Mas a pessoa, ela sabe que se ela se manifestar de uma forma de ódio, né? Manifestar o seu entender, uma valoração de repugnância, né? Nesse sentido, ou uma questão racial e tal, tem a lei específica para combater esse discurso, né? Mas a análise é a posteriori, né? Não a pessoa poderia falar, mas vai sofrer aí a penalidade, o rigor da lei, né? Mas, assim, só para terminar, então, a liberdade de expressão, ela precisa aí ser ponderada, né, com outros valores constitucionais de garantias. Muito bom. Aqui, eu entendi, tá? Como todo direito, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela precisa respeitar, tem outros direitos, por exemplo, direito à vida, que seria superior, então não pode respeitar alguns direitos, porque senão... mas, de qualquer maneira, deveria ser analisada caso a caso, não é algo genérico, uma nota bem genérica e subjetiva que vai resolver esse problema. Patrick, algum comentário sobre as questões aí que o João colocou agora para a gente? Ele falou ali em apimentar a discussão, realmente não é fácil, não. Eu entendo que a gente tem algumas camadas aí, né, dessa discussão, né? Quando você analisa num aspecto mais objetivo daquilo que a nota efetivamente traz, você, assim, está numa esfera menor de análise, né? Você identifica ali até pontos bastante específicos ali, né? Então, se você, exemplo, você trabalha em determinado órgão e esse órgão está promovendo lá, vamos dizer, um leilão lá de energia, suponhamos, né? Então, se você não concorda ou não entende que aquela ação ali é a melhor, ainda assim, ao trabalhar nesse órgão, você tem os meios ali internos, os meios mais, vamos dizer assim, melhores, né, para que esses questionamentos sejam tomados. Então, a partir do momento que tem uma ação, que a administração, né, então, na figura ali daquele órgão está promovendo ali uma ação, então entende-se que várias etapas foram seguidas ali internamente, né? Então vários servidores participaram, várias instâncias
foram ali acionadas, quando inclusive até outros, né, ministérios, enfim, e se chegou até o fim, é um ato ali completo, né? Então, mas o potencial de, vamos dizer assim, de dano que uma ou outra pessoa, né, poderia ter ao eventualmente levar uma rede social questionando né, esse processo, ou questionando o ato em si, ele não é pequeno. Então, quando você analisa a nota específica, eu entendo, pelo menos, ali, que ela entra nesse tipo de análise que, curiosamente, inclusive, né, ele conversa um pouco com essa questão aí da notícia falsa, né, ele acaba mencionando ali, né, se você diz, olha, esse processo não foi correto, está sendo feito isso, mas espera aí, houve etapas ali, né, você fica até naquela situação, se há suspeita de alguma incorreção, até a questão de apresentar, né, as instâncias devidas, né, o mero de levantar de possibilidades na rede social não seria o caminho adequado. Então eu vejo dessa forma, né? Agora, ao mesmo tempo, o assunto ele desperta dúvidas, questionamentos e preocupações das pessoas, porque é um momento realmente muito único que nós vivemos, as colocações do bloco inteiro foram muito pertinentes, né, dessa fronteira entre o pessoal e o privado, né, quando você estava num regime físico, você saía do trabalho, não, agora encerrou meu expediente, então estou aqui, né, e agora já é o contrário, né, exatamente, o trabalho está dentro da sua casa, né, e a gente também tem essa. É uma discussão que eu assim, pessoalmente vejo como sem resposta certa, né? Porque você tem valores aí que são muito fundamentais para, né, para que a nossa sociedade funcione, mas ao mesmo tempo esses valores eles, né, eles vão se conflitando ali, né? Que é essa situação que a gente vive hoje, liberdade de expressão, liberdade de você se agrupar, conversar, discutir, debater aquilo que você entenda como pertinente, mas ao mesmo tempo também você tem no meio disso pessoas trazendo informações totalmente, né, evadas de base, ou quando não claramente com o objetivo de prejudicar alguém, é um exemplo também mencionado lá na nota, né? Então, enfim, são realmente questões bem complexas, né? Eu entendo, assim, que uma contribuição talvez que a gente possa trazer para a questão específica é tentar, né, entendendo o ambiente, entendendo esse contexto, mas tentar identificar quais seriam os pontos ali mais que merecem mais atenção, né, da nota especificamente, né, como inclusive foi trazido, porque o tema em si, de fato, ele é bem extenso. Muito bem, realmente conforme você colocou, o assunto é bem complexo. Aí temos até a manifestação do nosso colega aí, Marcos Werner, em que ele pondera a questão do um servidor que o tempo todo está nas redes sociais elogiando o órgão onde ele trabalha. No entanto, não necessariamente aquele servidor está falando a verdade. E, por outro lado, um servidor está incomodado com algo que não está certo no órgão, e se ele fosse manifestar nesse sentido, ele pode ser penalizado por não ter cumprido o dever de lealdade. E ele coloca também a questão do direito da sociedade até o direito de transparência, a sociedade saber o que está ocorrendo nos órgãos públicos. Então, realmente, o caso é bem complexo, mas tem essa subjetividade da nota que até um temor meu é como que as corregedorias dos órgãos vão entender essa nota e aplicar aos casos concretos. Essa é a minha maior preocupação. Que a nota em si, tudo bem, ela é subjetiva, dá margem a isso, mas ela simplesmente existir, ainda não causou nenhum dano. Mas, no caso concreto, um corregedor mais, assim, digamos, mais rígido, ou talvez até guiado por algum senso de não gostar daquele servidor específico e começar a aplicar essa nota aí para motivo de perseguição. Então, realmente, nós temos que atentar para esses pontos aí. Bom, pessoal, já estamos com 50 minutos, e que podemos partir para considerações finais.
Yuri, vamos começar por você, hein? Bom, eu até colocaria mais alguma questão aí, viu, Elson, só para a gente avançar em mais um outro tema aí que está dentro do que o João poderia também trazer. Antes de mais nada, quer dizer, a gente, no bloco anterior, tratou um pouco, né, dessa questão da mensagem e da subjetividade que a mensagem pode ganhar com o seu interpretante, com o seu exercício hermenêutico exercido por quem tem um mandato coercitivo, né? Quer dizer, antes de mais nada, esse é um expediente de contenção, nem vou usar a palavra retenção, vamos usar palavras leves por enquanto. Então, é um ambiente de contenção do pensamento crítico autônomo, né? O pensamento crítico autônomo, ele deriva de um repertório que vai sendo cumulativamente produzido em função das funções, das atividades e do know-how, do conhecimento técnico e da história pregressa que esse ser pensante tem, né? Então, ele tem autonomia, ele exerce isso. Isso é muito comum dentro do ambiente científico, dentro do ambiente educacional, porque ali realmente é facultado o livre exercício do pensamento crítico, né? E toda a história do pensamento moderno, ela vem justamente alicerçada nesses princípios que a Revolução Francesa acaba dando mais evidência, mas que estão lá dentro do iluminismo, né? Que é a razão, que é a dialética, que é a transparência, que é o Estado, mas não o Estado nacionalista, o Estado do Leviatã, que controla tudo, que opera tudo, mas um Estado complexo, plural, que foi se institucionalizando com um conjunto de forças que vão promovendo um equilíbrio e um conflito dentro da máquina. Então, quando você elimina a capacidade de ser exercido pensamento crítico e autônomo por quem tem um repertório, um conhecimento, por conta das funções que exerce, se ele não exercesse isso, ele, do ponto de vista moral e ético, poderia estar sendo leviano com toda aquela liberdade que propiciou ele desenvolver um pensamento crítico. Então, quando eu percebo que alguém pode, por meio de um expediente, observar como eu manifesto o meu pensamento crítico, objetivo, estruturado, dirigido a uma questão prática dentro do Estado, ou, né, no caso, funcionamento pleno, e a gente aqui, no nosso chão de fábrica, as agências reguladoras, eu estou sendo... Há restrições, né? A Lei de Acesso à Informação tem um repertório para classificar a informação, mas ela não classifica o pensamento, né? A articulação, quer dizer, de você ter um repertório que você pode trazer questões do ambiente acadêmico, do ambiente corporativo e da maneira como você vê o mundo, do seu aspecto ideológico, isso é o que garante essa idiosincrasia própria de um ser pensante numa sociedade racionalista. Então, quando eu elimino a capacidade, ou eu crio contenções para que esse exercício pleno esteja restringindo ou melindrado por conta de expedientes coercitivos que podem incidir sobre ele, eu avalio aí que há uma extrapolação do regime ético mesmo, de querer controlar o livre pensamento. Então, essa eu acho que é a questão talvez mais que a gente possa encontrar
aderência mais prática no nosso dia a dia, porque, veja, nós, dentro das agências reguladoras, nós somos servidores, mas também somos consumidores. Para aquelas que têm um componente de base consumerista muito alta, como o caso da ANS, que trabalha com os planos de saúde, da Anatel, que trabalha com as questões de comunicação e tecnologias de informação. Então, isso tem um componente consumerista muito forte. Então, no exercício do meu pensamento livre, como consumidor, servidor público e cidadão, se eu não puder, e pesquisador, porque muitas vezes eu sou doutor ou pós-doutor num tema muito específico da área de telecom ou de saúde suplementar, se eu não puder ter autonomia para exercer o pensamento crítico sobre um determinado conhecimento, eu tenho aí um policiamento do conteúdo, um policiamento da expressão do conhecimento prático. E isso nós tivemos no nosso ordenamento em alguns momentos, fosse no Estado Novo, fosse na ditadura, recentemente, com a lei de imprensa. Então, tanto o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo Vargas, que tinha esses expedientes, quanto a lei de imprensa em 67, que também tinha expedientes num regime de Estado autoritário e de exceção, colocam em xeque, com o mesmo repertório do vigiar e punir, da sociedade do controle, de quem tem o monopólio da coerção, um ferramental muito perigoso do controle do pensamento, da subjetividade e da crítica racional dentro do funcionalismo público, e isso acho que é muito prático e elástico. Então, eu acho que eu só queria colocar essa camada para até para o João desenvolver o tema ainda indo para o final da nota técnica da CGU, porque eu acho que aí é o núcleo realmente do problema que a gente está diante, né? Que é esse exercício pleno do pensamento crítico, né? Sem uma perspectiva de uma razão dialética, se opondo conteúdos ou visões, né? E aí você subjuga, do ponto de vista moral, a lealdade em razão da sua individualidade de exercer a liberdade do seu pensamento. Então, eu acho isso um pouco complicado, colocar toda a moral do Estado em cima de uma ética que é própria dos seres que compõem a administração pública, que são as pessoas, que têm uma capacidade, dentro do regime democrático constitucional que nós vivemos, de externalizar e expressar o seu pensamento crítico fundamentado com segurança e liberdade. Muito bom, Yuri. Até antes de passar a palavra para o João, vou colocar uma questão bem prática, já você falou no meio acadêmico. Eu sou servidor e vou defender uma tese, escrever uma dissertação sobre um tema relativo à agência de trabalho. Como que fica a minha liberdade de pensamento crítico, que é característica do meio acadêmico? Como que eu vou me posicionar ali? Como que aquilo pode trazer consequências para mim como servidor público? João, a palavra está contigo. Yuri, muito, muito interessante a colocação, e eu acho que um ponto já foi pincelado, que é a questão da autocontenção, né, autocensura, né, do servidor. Me parece que se o Estado tenta restringir, já colocando restrições prévias, como, por exemplo, o que ocorreu, o Supremo entendeu assim, né? O que ocorreu com a lei de imprensa, que ela foi extirpada do ordenamento, né? Me parece que é isso, é uma autocensura, ao servidor, né? E, assim, em uma democracia, né, a sociedade, isso é a minha opinião, a sociedade tem um direito de saber sobre todos os estudos, por exemplo, realizados pelos órgãos do Estado, né, para que tenha a possibilidade de discernir se naquele estudo que tenha cunho institucional, o servidor público externou a sua opinião pessoal ou não, né? Eu tenho esse direito, né? E se for externado em redes sociais e com uma facilidade
que eu tenha mais facilidade até para ter esse acesso, melhor, né? E um estudo que pode vir a ser até contrário à própria instituição, né? Projetando luzes ali, aquelas falhas, né? Naquele servidor entende ser falha, né? Até para a sociedade avaliar isso. Isso é interesse público, né? Eu tenho esse direito como cidadão, como pessoa que reside aqui no Brasil, né? Isto é, a transparência, ao meu sentir, é a regra em uma república democrática. E a possibilidade de discernir sobre tal situação é um direito subjetivo do cidadão, né? E aí eu fico aqui com as palavras do juiz da Suprema Corte Americana, Luiz Brandes, que, abro aspas, a luz do sol é o melhor detergente, fecho aspas, né? Em muitos casos, Yuri, em opiniões pessoais geradas em trabalhos técnicos e institucionais, ocorrem a partir de análise de fatos utilizando os requisitos da veracidade e objetividade, com o objetivo de resolver algum problema estrutural socioeconômico do país ou sugerir alguma política pública diametralmente oposta àquela utilizada pelo governo, de modo que e utilizando aí uma carga pessoal do servidor, né? Ao meu sentir, a solução para o problema levantado pela CGU seria no sentido de que a produção, por exemplo, a produção intelectual particular de autoria do servidor e que seja contrária à instituição, né, o servidor bastaria apenas de colocar o registro, que seria uma opinião expressada, né, expressada no trabalho ou na manifestação, e que aquela responsabilidade seria dele, né, inerente a ele, né? Então, eu só, para fechar aqui a nossa discussão, presidente Elson, eu queria fechar com as palavras aqui do ministro Celso de Mello, na DPF 548, que ele disse o seguinte: se impõe construir e preservar espaços de liberdade, em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento jamais seja reprimido. Eu agradeço aí a participação e, assim, um prazer enorme, né, de conversar e dialogar com você. Muito bom, obrigado, João. Realmente, como vimos, o assunto é bem complexo, e outro ponto que, em minha opinião, também essa nota pode prejudicar é na criatividade. A partir do momento que você não pode pensar em algo novo, você vai ficar com medo de exercitar sua criatividade e pode acabar prejudicando o órgão a longo prazo, porque você não tem novas ideias, não, tudo sempre foi feito assim, então vou fazer assim porque eu não vou ter problema, não vou sofrer punição. Então vou fazer o feijão com arroz sempre e ninguém vai me criticar. Mas acho que já estamos aí com 1 hora e pouco de live, embora o assunto seja muito interessante, creio que dá para a gente ficar a noite inteira aqui debatendo, mas vamos encerrar por aqui. E agradecer o Patrick pela participação aí. Venha mais vezes, o espaço aqui está aberto, não só para você, mas todos os servidores das agências. João, sempre presente, nosso advogado aí, nosso diretor Yuri, vou passar a palavra para você se despedir. Yuri, por favor. Legal, Elson. Muito interessante e estimulante, realmente, o assunto. Com certeza ele não vai sair tão cedo da nossa ordem do dia, que já está tão repleta de assuntos para a gente debater aqui, e que são extremamente importantes para o dia a dia dos servidores das agências. Obrigado, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, viu, Elson? Obrigado mesmo. João Marcos, nosso advogado, companheiro, amigo, muito obrigado, muito esclarecedor, realmente é um tema, lendo os documentos que você produziu sobre a nota técnica, realmente é um tema de uma vasta investigação que precisa ser feita
pelos escritórios de advocacia das entidades que representam os servidores públicos. Realmente precisa se produzir aí realmente um posicionamento mais sólido, porque fatalmente essa questão vai acabar chegando tanto no Legislativo, como já foi sinalizado pelo Molon e outros parlamentares, como também provavelmente vai acabar chegando no próprio STF. Então, muito obrigado, João, foi bastante enriquecedor esse momento aqui. Elson, obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Yuri, obrigado. Patrick? Boa noite a todos também, um prazer a conversa, de fato, né, o assunto poderia seguir, sem dúvida, e eu acho que fica aí realmente o desafio, né, para cada um de nós, de tentar fazer esse equilíbrio, né, entre o papel que nós ocupamos, o papel que nós, enfim, nos comprometemos aí com a posse do nosso cargo em exercer, buscando também sempre o livre pensar, o livre debate de ideias, a buscar melhorar, né, e com tudo isso ainda tentar equilibrar aí, né, às vezes um ambiente de debate que por vezes não é fácil, né, sempre despertando aí receios, medos, enfim, toda uma preocupação, mas eu acho que é válido, né, válido criar esses ambientes, válido criar essa conversa e botar a bola em campo aí e tentar produzir algo de positivo e, obviamente, estar atento aí claramente às situações, né? Eu, pessoalmente, estou num momento que eu acredito que a gente tem que ter uma atenção também muito cuidadosa a casos, a pessoas, a situações, né? Então, a mesma atenção que nós costumamos dedicar a questões de caráter mais geral, mais amplo, a gente também tem que estar atento aos casos específicos, que é ali que vão gerar os melhores frutos aí, tá bom? Então, um abraço novamente e foi bom estar com vocês aí. Obrigado, Patrick. João? Foi um grande prazer, presidente Elson, uma satisfação. Esses diálogos são muito importantes e são deliciosos, né? A discussão que é uma discussão atual, e uma discussão que, em se tratando de democracia, é uma discussão sempre constante, né, que deve ser alimentada e discutida diariamente, né. Eu quero, assim, agradecer, é um prazer em falar com você, Patrick, né, e com você, Yuri, muito, muito obrigado. E só para finalizar, o Yuri levantou a bola ali sobre a ação, as ações no Supremo sobre o tema, já existem duas ações, duas ADIs, né, que estão sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A ADI 6367 e 6499, né, que trata especificamente sobre a nota técnica. Então, essa discussão já é uma pauta, já vai virar uma pauta do Supremo, né? Então, eu acho, presidente, que poderíamos fazer novas lives sobre o assunto, que não termina aqui. Obrigado, muito obrigado. Boa noite. Com certeza, João. Vamos conversar mais sobre esse assunto e outros. Então, chegamos ao final de mais um Diálogo na Reg. Quero agradecer a participação do Patrick, do João, do Yuri, o pessoal que nos assistiu, comentaram aí, Marcos Werner, Kerik. Muito obrigado a todos. Na próxima terça estaremos de volta às 19 horas. Fiquem com Deus e se cuidem, que logo a gente, com graça de Deus, essa situação vai melhorar. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite.